agora que a gente já tem o conceito comparativo e a gente sabe em essência, em teoria, como eles funcionam, a gente vai entender o controle do fluxo de um código, ok? Primeiramente, eu quero que você olhe aqui na lateral e perceba que existem aqui uma marcação de linhas, tá? A gente tem 20, se eu der Enter aqui, mais linhas surgirão. Existe um paradigma de programação que se chama programação estruturada. O que é a programação estruturada? Na programação estruturada, a gente considera que a linha 1 vai ser lida primeiro e impreterivelmente a linha 24 vai ser lida por último, seguindo essa ordenação, né, esse método ordinal de 1, 2, 3, 4, 5. Porém, a linguagem que nós estamos trabalhando aqui é uma linguagem orientada a eventos, né? Então, é uma linguagem, é uma programação orientada a eventos. Como assim orientada a eventos? Eu poderia, por exemplo, aqui definir uma função A, certo? E aqui, ó, definir uma função B, por exemplo. A gente já viu sobre funções. E aqui, ó, por exemplo, no onRed, chamar a função B, certo? E simplesmente aqui, ó, B é porque ele está com o mesmo nome da variável aqui. Eu vou chamar aqui de func2. E aqui de A também, vamos chamar de func1. Pronto, para não ter confusão. Então, se eu chamasse aqui, ó, a func2, por exemplo, a gente entenderia que depois da linha 5, a linha a ser executada é a linha 25, ok? Então, é uma programação orientada a eventos que respeita o fluxo do código de acordo com o que a gente faz. Deu para, né, pegar esse conceito aí? Ok. Então, mais do que escrever funções, nós temos sistemas que fazem esse controle para a gente. Então, isso é interessante da gente saber. E o primeiro que a gente vai observar aqui é o if. O if é usadíssimo durante o trabalho de programação, tá? E o que ele faz basicamente é ser colocado antes de inferências como essa aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar toda essa inferência aqui que a gente fez, ó, que a gente viu que deu true, e a gente vai botar um if aqui, ó, if, né? Abro 2 parênteses, tá? E coloco aqui dentro, certo? E aí eu abro e fecho chaves, e aqui é o corpo do meu if, tá? O que que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se essa inferência aqui for true, a gente já viu que ela pode ser true ou false, dependendo do ou, do e. Se eu não usar ou, por exemplo, deixar só ali aquela situação, ó, não usar o e, né? Login é igual a isso aqui, então vai dar true, e aí o if é respeitado. Então, ele está dizendo o seguinte: se isso aqui for true, execute, né, o que está entre chaves, né? Execute aqui, certo? Vamos ver isso na prática? Então, vamos tirar aqui esse console.log aqui e vamos deixar aqui, ó, console.log, ó, nome e senha, ok, certo? Usuário logado, tá? Isso aqui é só uma brincadeira. Então, se aqui for true, ele vai dizer isso aqui pra gente. Vamos lá. Tem um erro aqui na func2, porque eu apaguei também. Já acabei de tirar aqui. Pronto, ó. Feita aqui a inferência, ó. Nome e senha, ok. Usuário logado. A gente entende que aquele bloco só foi executado porque a inferência foi true. Então, o if faz essa verificação se é true. Mas também no if, a gente poderia inferir se isso aqui que está acontecendo, tá, é false, né? Como assim? Né? Eu estou dizendo que se login e senha, né, forem iguais a, né, forem igual, por exemplo, se login for igual a esse e-mail e se senha for igual a isso aqui, então a gente vai ter true, certo? Então isso aqui é uma inferência, ó. Então eu vou colocar ele também entre parênteses, tá? Então se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, a negação, essa exclamação antes, eu botei o parênteses para a gente juntar tudo numa coisa só, porque no fim isso aqui não está virando um true, né? Tudo isso aqui no fim, ó, tudo isso aqui no fim vira um true, tá vendo?
Tudo isso aqui no fim virou um true, né? Então eu botei tudo dentro de um parêntese e botei uma exclamação antes. Agora, aquela comparação ali, ó, você vê que não apareceu nada. Ela não foi satisfeita, porque automaticamente a exclamação ela diz a negação disso. Ele está dizendo o seguinte, se o login, né, for diferente disso aqui e a senha é diferente disso aqui, quer dizer, se isso aqui for false, né, aí você executa para mim, tá? Mas não se atenha a isso aqui não, tá? É mais comum que a gente use o princípio pela ida positiva e não pelo negativo, tá bom? Mas vamos focar aqui no aprendizado do if, por enquanto. Então, a gente disse que se ele satisfizer isso aqui, ele entra aqui, tá? Vamos só trocar aqui a senha, você vai ver também que ele não vai executar o bloco if, tá? Ó, tá vendo? Então, o if, ele executa quando uma inferência passada aqui dentro é verdadeira. Por exemplo, se A for menor do que B, então, bota aqui pra gente aqui, ó, A menor que B, certo? Então, se aquela inferência for verdadeira, ele executa o bloco if, ó, A menor do que B. Algumas vezes, né, a gente fazendo comparações, a gente tem que ter uma válvula para que, né, para que a gente possa também lidar com o fato disso aqui não ser verdadeiro. E aí a gente usa o else no final do if, abrindo e fechando, né, parêntese novamente. Abrindo e fechando chaves, tá? Então, qual é a tradução disso aqui? Ele está dizendo o seguinte, se A menor do que B, execute console log A menor do que B, certo? Execute o que está aqui. Esse else, ele está dizendo assim, se não, execute uma outra coisa. Aí a gente define aqui essa outra coisa, ó. Console.log A não é menor que B. Vamos trocar o valor de A aqui, ó, vamos colocar um 20. E você vai ver que ele vai executar ali a linha 24, certo? E a gente volta ao conceito de fluxo, ó. A não é menor do que B. E a linha 21, ela não foi executada. Quer dizer, o nosso fluxo ele passou daqui direto para cá. Então, a gente tem uma linguagem que não é estruturada diretamente. A gente tem algumas decisões sobre o fluxo do código. E você, dominando isso, você vai entender que algumas coisas podem existir ou não, né, dentro dali das lógicas de programação. Tá? E algumas vezes você precisa dar mais do que uma solução, né, para esses ifs. E você, ao invés de usar o else, por exemplo, a gente faz assim, ó, A é menor do que B, else, if, né, e aqui a gente dá uma outra condição, ó. Se A é menor do que B, então execute isso aqui. Se não, se A igual a 20, por exemplo, né, execute isso aqui, ó. Ok? A igual, né, A é igual a 20, certo? Rodando aqui novamente, A é igual a 20. Então, a gente viu o seguinte, a gente conseguiu estabelecer, ó, uma segunda condição. Isso aqui pode ser A de infinitum, tá? Ó, por exemplo, se A é igual a 30, aí isso aqui não vai ser satisfeito, tá? A é igual a 30, aí eu boto aqui se não, se... Né? Isso aqui são condições encadeadas, né? Se não, se B for igual a 10, né? Console.log B igual a 10, certo? Então, essa terceira condição ali vai ser satisfeita, ele vai escrever que B é igual a 10, certo? Então, são condições. E aí a gente pode aqui no fim colocar o else, né? O que eu estou dizendo aqui? A é menor do que B? Não passou. Se não, se A é igual a 30. Se não, se B é igual a 10. Se não, tá? Esse se não é o seguinte. Se nenhuma das anteriores forem satisfeitas, execute esse se não. Console.log. Tá? A gente vai colocar aqui, ó, uma condição aqui nenhuma, né, anterior
nenhuma anterior, nenhuma anterior. Vamos só trocar aqui o valor de B para 11, e aí a gente já pega ali aquele código e ó, nenhuma anterior, certo? Então, perfeito. Então, entendendo o if, tá? Ele não funciona só para números, tá? A gente poderia colocar uma condição aqui de texto, poderia colocar também uma condição de datas, tá? A gente pode comparar datas, sim, e outras coisas também, tá? Dentro do if, esses sinais comparativos aí, ok? Então, a gente poderia ver, por exemplo, aqui, ó, se login, né, é igual a, por exemplo, carlos@mail, né? Como é que isso ficaria? Se login for igual a carlos@mail, né? A gente escreve aqui login, ok, né? Verificando senha, por exemplo, tá? Se não for, else, né? console.log e-mail incorreto, tá? Seria aqui uma condição, tá? Então a gente vai dar ali um teste, ó, e-mail incorreto, né? E a gente vai mudar ali, ó, o nosso login agora para carlos@mail, tá? E aí ele vai fazer aquela verificação. Uma outra coisa que é muito importante da gente fazer, ó, login aqui, verificando senha. A gente pode colocar ifs dentro de ifs, tá? Então aqui, ó, dentro do bloco if, eu coloco um outro if também, que, por exemplo, que é a comparação da senha, ó, se senha é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim, com toda a pompa de qualquer outro if. Eu vou abrir aqui um if, ó, aí a gente vai botar aqui console.log, né, senha correta, usuário pronto para logar, né? E ali, ó, você pode ver que abaixo a gente vai abrir um else também, ó, certo? Que é o erro da senha, certo? Então eu tenho um if else dentro de um if. E aqui eu poderia abrir um outro if também, tá? Então isso aqui é bem tranquilo, ó. console.log, né? Senha incorreta, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver isso aqui acontecer. Você vai ver que, ó, funciona normalmente. Senha incorreta, visualizar aqui, ó. E ele vai dizer lá pra gente, ó, login ok, verificando senha, passou e a senha veio incorreta, tá? E aí, ó, isso aqui, como eu disse, ad infinito. Ele entrou aqui, ó, e a senha deu como correta, né? 6, né? E aí a gente faz qualquer outro if aqui dentro também tá valendo, ou if else, né? Else if, né? Também você pode usar aqui dentro, até chegar num ponto que o seu código aí ache mais adequado. Gostou aí do controle de fluxo? Essa é uma coisa que você vai usar muito aí como dentro de programação, tá? É o if, mas não se prenda só a ele, existem outras maneiras também da gente lidar com fluxos de código. Eu te vejo na próxima aula.